Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, direto ao nosso tema. Esse tema palpitante, a gente está aprendendo aqui lições profundas dentro das instruções de Jesus com respeito aos seus dias finais entre os discípulos. Hoje vamos ver um contraste. Como sempre, há o contraste entre os que creem e os que não creem, entre os salvos e os perdidos. Aqui não poderia ser diferente. Note que, após a promessa do outro Consolador, que a gente já aprendeu que este outro não se interpreta literalmente. Esse outro era ele mesmo numa outra manifestação. Após ele ter descrito em detalhes sobre o Consolador, ele concluiu. Aliás, é até temerário dizer concluiu, porque estas instruções ainda foram longe. Mas o verso seguinte, ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Temos que notar uma diferença aqui entre aquela promessa de voltar, entre o voltarei, lá do verso 2, voltarei e vos levarei para mim mesmo. E este voltarei aqui. Lá no verso 2, ele estava dizendo no sentido escatológico. Ele estava dizendo em relação à sua volta no tempo do fim. Aqui, ele está dizendo do voltarei, ou da sua volta após a sua morte e ressurreição. Ele está esclarecendo para os discípulos: não vos deixarei como filhos sem pai. Eu voltarei para vós. No verso seguinte, então, é onde concentra o nosso tema, o ponto especial, o ponto nevrálgico do vídeo de hoje. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vós vivereis. É bom repetir. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis.
estava dizendo aqui, ele disse que estava próxima a sua morte. E com a sua morte, depois da sua morte, o mundo, os incrédulos, aqueles que o rejeitaram, não iriam vê-lo mais. No entanto, os discípulos ainda teriam a oportunidade de vê-lo. Isso porque ele mostra aqui, porque eu vivo, ele estava aqui de maneira oculta, falando da sua ressurreição, falando do após ressurreição, porque eu vivo e vós vivereis. Ele estava dizendo, o mundo não me verá mais. Eles terão oportunidade, terão tempo para me ver, até que eu seja crucificado. Depois, eles não me verão mais. Vocês, no entanto, poderão me ver. Poderão ver-me. A razão é simples. Eu vivo e vós vivereis. É só nós olharmos para a ressurreição, para aqueles dias que ele ficou entre os discípulos, aqueles 40 dias que antecederam a sua ascensão. O registro ali em Atos capítulo 1 é que ele permaneceu entre eles, ainda ensinando as coisas referentes ao reino. Ele cumpriu de maneira clara, de maneira visível, aquilo que ele prometeu aqui. Vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Isto é uma garantia absoluta para aqueles que andaram com ele, para aqueles que creram nele. Lembrem, não só os 12, mas também aquelas outras pessoas que, embora não foram aqueles da intimidade, do discipulado, mas creram. Por exemplo, aquelas mulheres que lá em Atos 1,14, quando diz ali que os discípulos permaneceram unanimemente em oração e com eles as mulheres que o seguiam, inclusive a sua mãe, Maria. Vejam só, esta gente tiveram o privilégio, não podemos esquecer de Maria Madalena, aquela primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado naquele domingo de vitória para ela, vitória para os discípulos, vitória para o mundo. E estava então sendo coroado aquilo que ele aqui prometeu. Vós me vereis, porque eu vivo
e vós vivereis. Lá em Atos capítulo 10, quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio, ele deu o relato da ressurreição, o relato dos aparecimentos de Jesus, e ele mostra ali este grupo de exceção, este grupo de privilegiados. Eles comeram, não só viram Jesus, mas eles comeram com ele. Aleluia! Era o cumprimento da palavra do Senhor, era o cumprimento daquilo que ele ensinou nos últimos dias do seu ministério. Concluindo o nosso vídeo, o valor da fé, o valor de crermos no Senhor Jesus Cristo, o valor de esperarmos confiantemente nas palavras dele, palavras que não falham. Ele disse, quando ensinava sobre a sua volta escatológica, ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que felicidade tiveram os discípulos de vê-lo ressuscitado, de comer com ele. Que infelicidade tiveram aqueles que não creram, aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Não tiveram este privilégio de vê-lo e nunca mais iriam vê-lo. Que hoje nós aprendamos a cultivar uma fé viva, uma fé verdadeira no Senhor dos Senhores, no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele, além de não deixar os discípulos órfãos, além de voltar na ressurreição, além de voltar no Pentecoste, ele já tinha dito também: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Fiquemos, pois, nesta fé, nesta confiança. Fiquemos cada dia confiante nas promessas do Senhor. Amém e amém.